Olá, eu sou a professora Cristina Varandas, professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo na nossa aula de hoje. Hoje trataremos sobre o conto. Acho que você vai gostar. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, alguns livros que têm publicações de contos. São livros da literatura brasileira, mas evidentemente existem contos do mundo inteiro. Nós temos os livros dos 100 menores microcontos do século, organizado pelo escritor Marcelino Freire, tá? Esse já é uma versão dos microcontos. Mas tem também um livro que é o chamado Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Aqui vocês vão encontrar vários autores representativos da literatura brasileira, ou, se você quiser, livros específicos de autores, como Mário de Andrade nos Contos Novos, ou contos brasileiros, que são vários autores. São só alguns exemplos para que vocês reconheçam onde vocês encontram os contos para leitura. Os contos, assim como as novelas, os romances, as crônicas, os poemas, as histórias em quadrinhos, são gêneros textuais de base narrativa, escritos para nossa fruição, nosso encantamento, nosso prazer de ler. Eles fazem parte da nossa literatura, ou seja, parte do conjunto de trabalhos considerados literários, onde temos a palavra usada como arte. Tanto no material didático carioca quanto no material complementar de estudo, você já teve a oportunidade de ler um conto, de saborear uma história, de se passar horas lendo aquela história, não é mesmo? O conto é um gênero de base narrativa, como eu já disse antes. Mas o que é uma base narrativa? Olha, um texto de base narrativa, ele precisa ter começo, meio e fim. E aí a gente precisa ter cuidado como apresentar esse começo num texto, ou seja, é uma situação inicial. No meio do texto, nós temos o conflito e o clímax. O que é o conflito? O conflito não é uma briga, o conflito é uma mudança, algo aconteceu posterior à situação inicial. Daí nós temos uma mudança chamada conflito. E esse conflito vai gerar um clímax, que é o auge da história, e já vai preparar para o desfecho da história, que é o fim. Então, base narrativa é começo, meio e fim. Vamos ver um exemplo de um conto? Preto e Branco, Fernando Sabino. Perdera o emprego, chegara a passar fome, sem que ninguém soubesse. Por constrangimento, afastara-se da roda boêmia que antes costumava frequentar escritores, jornalistas, um sambista de cor que vinha a ser o seu mais velho companheiro de noitadas. De repente, a salvação lhe apareceu na forma de um americano que lhe oferecia um emprego numa agência. Agarrou-se com unhas e dentes à oportunidade, vale dizer, ao americano, para garantir sua nova função uma relativa estabilidade. E um belo dia, vai seguindo com o chefe pela Rua México, já distraído de seus passados tropeços, mas tropeçando obstinadamente no inglês com que se entendiam, quando vê do outro lado da rua um preto agitar a mão para ele. Era o sambista, seu amigo. Ocorreu-lhe desde logo que ao americano poderia parecer estranha tal amizade, e mais ainda, incompatível com a ética yankee a ser mantida nas funções que passara a exercer. Lembrou-se, num átimo, que o americano, em geral, tem uma coisa muito séria chamada preconceito racial. E seu critério de julgamento da capacidade funcional dos subordinados talvez se deixasse influir por essa odiosa deformação. Por via das dúvidas, correspondeu ao cumprimento de seu amigo de maneira mais discreta que lhe foi possível, mas viu em pânico que ele atravessava a rua e vinha em sua direção, sorriso aberto e braços prontos para um abraço. Pensou rapidamente em se esquivar, não dava tempo. O americano também se detivera, vendo o preto aproximar-se. Era seu amigo, velho companheiro, um bom sujeito, dos melhores mesmo que já conhecera. Acaso jamais chegara sequer a se lembrar que se tratava de um preto? Agora, com um gringo ali ao seu lado, todo branco e sardento, é que percebia pela primeira vez. Não podia ser mais preto. Sendo assim, tivesse paciência. Mais tarde, lhe explicava tudo, haveria de compreender.
não teve mais dúvidas. Virou a cara quando o outro se aproximou e fingiu que não o via, que não era com ele. E não era mesmo, porque antes de cumprimentá-lo, talvez sem tê-lo visto, o sambista abriu os braços para acolher o americano, também seu amigo. Esse é o texto do Fernando Sabino, publicado no livro A Mulher do Vizinho, em 62. A função ou finalidade do conto é de apresentar uma história completa, como vocês viram, com começo, meio e fim, envolvendo poucos personagens em ação dentro de um recorte de tempo e de um espaço geográfico bem delimitados. O objetivo é de encantar e de, ao mesmo tempo, levar a uma reflexão. Pensar também sobre dramas e alegrias, sentimentos, diferentes culturas, visões do mundo. Essa é a ideia do conto. O conto é um texto curto e denso. Vamos retornar ao exemplo? Vamos observar os elementos estruturais do conto preto e branco? Então vamos lá, eu apresento aqui para vocês os elementos estruturais do conto preto e branco. Temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, como eu já falei anteriormente, é onde a gente apresenta a situação inicial, é o momento em que apresentamos a situação inicial. Qual é a situação inicial do texto que nós lemos? Temos um personagem, após um tempo desempregado, afastado de tudo e de todos, inclusive dos velhos amigos e melhores amigos, consegue um emprego oferecido por um americano. Essa é uma situação inicial, está lá na introdução. Agora nós vamos para o desenvolvimento do texto. Como é que o desenvolvimento ele é construído? Temos um conflito que diz o seguinte, em que momento está esse conflito no texto? Quando ele diz assim, andando distraído pela rua, ao lado do patrão americano, vê do outro lado da calçada o preto sambista, seu amigo, acenando em sua direção. Opa, temos aqui uma situação que foi... inicialmente não foi pensada que pudesse acontecer, então é a situação de mudança, é um conflito. E nós, na sequência do desenvolvimento, nós temos o clímax. O que é o clímax? É o auge da história, é quando o sambista se aproxima sorrindo, já pronto para um abraço, e ele resolve virar a cara, fingir que não vira, que não era com ele. Ué, se ele era amigo desde sempre, em outras situações, naquela situação ele não quis reconhecer o amigo? E agora nós vamos para a conclusão, que é o desfecho da história. É quando o sambista chega e abraça o americano, também seu amigo. Reparem que o desfecho é algo inesperado nesse texto, que é uma característica também do conto. O conto é curto, tem começo, meio e fim, mas o fim aponta para algo inesperado. Né? O que lembra também as histórias em quadrinhos. Você tem o primeiro quadrinho, o segundo e o terceiro é uma quebra de expectativa. Observamos também no foco narrativo, que é o narrador observador onisciente, que narra em terceira pessoa, ou seja, ele conhece toda a história e os detalhes da trama, tem conhecimento sobre os seus personagens, desde sentimentos, emoções e pensamentos. É a ideia de um narrador onisciente. Nós já vimos os elementos estruturais do conto. Agora vamos fazer uma análise do conto, uma possível análise. Lembrando, é uma sugestão de leitura. Cada um pode reconhecer outros aspectos nesse texto. Vamos lá. Bem, temos aqui a análise, uma possível análise do conto preto e branco. A temática é, reconhecidamente, preconceito racial. Então, ao longo do conto, identificamos o tema preconceito racial. Agora, vamos observar nos detalhes. Primeiro, o título. Olha a ordem do título, preto e na sequência branco. Há uma oposição da palavra preto e branco, sugere uma antonímia. Até nos lembra uma expressão preto no branco, que é uma ideia de ser verdadeiro. Olha, eu quero algo preto no branco, eu quero a verdade aqui. Tudo isso a gente pode inferir a partir do título. Lembrando, o que é inferir? É você deduzir algo coerentemente. Então, eu posso deduzir, tá, que o título preto e branco sugere falar sobre preto e branco, mas eu não sei em que contexto. Eu ainda não sei. Aí nós vamos também observar um narrador de terceira pessoa. Já vimos, identificamos que ele é um narrador de terceira pessoa. Agora vamos identificar como é que esses personagens são apresentados no conto. Então aqui eu apresento para vocês, olha, os personagens eles não têm nome,
Eles são identificados como preto, branco e americano. Olha como o preto é nomeado ao longo do texto. Vamos ver em alguns trechos. Um sambista de cor que vinha a ser o seu mais velho companheiro de noitadas. Primeiro ele é um sambista de cor, depois ele é apresentado como um velho companheiro. No outro trecho, quando vê do outro lado da rua um preto agitar a mão para ele, identificando como preto. E na sequência era um sambista seu amigo. Então, ele é o amigo, mas é o sambista de cor, é o preto. É assim que ele é apresentado. Olha como é apresentado o personagem branco. Inicialmente, ele aparece como desempregado, envergonhado diante dos amigos, até que aparece a salvação dele na figura de um americano, né? E que vai seguir o chefe pela Rua México. E essa ideia de seguir o chefe pode ser seguir fisicamente, andar com ele pela rua, ou seguir no sentido de subordinação, de cumprir ordens. Tudo isso a gente precisa pensar na leitura. E no final, eu destaco aqui que ele aparece como branco que virou a cara, tá? Sobre o americano, reparem, o narrador, ele apresenta o americano como, em geral, tem uma coisa muito séria chamada de preconceito racial. E depois ele é apresentado como um gringo ali a seu lado, branco e sardento. Reparem, os personagens eles são apresentados de forma a pensar sobre o que é realmente o preconceito racial. Então, na figura do preto, na figura do branco e na figura do americano. Será que todo americano tem realmente o preconceito racial? Como é que aparece essa discussão de preconceito? Onde é que ela está? Uma outra questão importante de observar nesse conto é a própria noção de amizade, né? O que é uma amizade verdadeira e o que é uma amizade circunstancial. Ou seja, o que seria amizade circunstancial? Eu sou amigo de alguém porque aquele alguém pode me ajudar em determinada situação. Ou ele é amigo mesmo, né? Na situação difícil, de ser um bom ouvinte. O que é essa amizade verdadeira? O que é essa amizade circunstancial? Outro aspecto aqui que eu ressalto na aula de hoje é a relação do próprio patrão com o empregado. O patrão não falou nada, o empregado que se intimidou dada uma determinada situação que ele imaginou, né? Mas que relação a gente estabelece entre patrão e empregado? E, claro, a questão da discriminação e igualdade. Quer dizer, o texto aparentemente conta uma história simples, mas, na verdade, ele toca num assunto que é muito recorrente nos dias de hoje, que é a questão do preconceito racial e o olhar para esse preconceito. Como vocês viram, o conto utiliza figuras de linguagem, diferente de uma notícia, por exemplo. A notícia ela tem como propósito um texto mais informativo. O texto literário não. O texto literário ele faz uso dessas figuras de linguagem. Então, o conto ele precisa ser um texto com começo, meio e fim. Pensar que esse texto possa fazer uso de uma linguagem mais subjetiva, lança a mão dessas figuras de linguagem, dos recursos poéticos. Vamos agora à leitura de um outro conto e eu quero que vocês pensem no final dessa história, tá bom? O conto se chama As Pérolas, do Carlos Drummond de Andrade. Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que sempre desejou possuir um colar de pérolas, mas sua profissão de doceira não dava para isso. Agora vou esperar que cheguem as outras pérolas, disse Renata, confiante, e ativou a fabricação de doces para esvaziar mais pacotes de açúcar. Os clientes queixavam-se de que os doces de Renata estavam demasiado doces e muitos devolviam as encomendas. Porque não aparecia outra pérola, Renata deixou de ser doceira qualificada e ultimamente só fazia arroz doce. Envelheceu. A menina que provou o arroz doce aquele dia quase já ia quebrando um dente, ao mastigar um pedaço encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis devolvê-la a Renata e disse: quem sabe se não aparecerão outras e eu farei com elas um colar de pérolas? Vou encomendar arroz doce toda semana. Esse é um texto do Carlos Drummond de Andrade, está publicado no livro Rick e a Girafa. Vocês já viram a estrutura do conto, já fizemos a leitura e análise de um conto. Agora eu desafio vocês
a lerem novamente o conto As Pérolas e pensar a partir do final da história, do desfecho da história, o começo de uma outra história. Quem sabe vocês não escrevem uma nova versão desse conto? Eu espero vocês na próxima aula.